Olá, muito boa noite para você que está em casa nesta noite de quinta-feira, hoje 31 de dezembro, né? Vamos saber como é que vai ser por ano que vem, o que você pode fazer, por exemplo, com o seu dinheiro, né? Então hoje o programa é muito especial, hein? O nosso Cacau Menezes, né? Que é toda quinta-feira ele está aqui, ele está de folga, claro, merecidas folgas, né? Para ele curtir também esse finalzinho de ano. Mas olha, hoje a gente vai falar com uma convidada muito especial, que entende tudo sobre finanças pessoais. Ela também entende de psicanálise de consumo. Exatamente, se você, por exemplo, é aquela pessoa que consome demais, compra às vezes em liquidação, coisa que nem precisa, né? Mas só para aproveitar a liquidação. E você que às vezes não sabe nem onde colocar o dinheiro, ganhou um dinheirinho extra, não sabe onde colocar, às vezes põe até no investimento que é uma furada para você, que acaba não ganhando dinheiro. Então a gente vai tirar todas as dúvidas com ela, que conhece muito bem sobre esse assunto. Francine Mendes, a nossa Mary Pope, que já está aqui com a gente. Tudo bem, querida? Tudo bem, Alexandre? Muito boa noite para você. Boa noite para todos vocês. Um prazer, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui, já para dar essas dicas para as pessoas, para a gente já começar o ano novo com o pé direito, né? Exatamente. Olha, mas a primeira coisa que eu gostaria de conversar com você é sobre essa ideia do dinheiro. Porque tem muita gente que diz assim, e até uma questão meio que cultural, né? Ah, não, o dinheiro é sujo, só o rico vai para o céu, o cara que fica rico é porque, né, passou a mão no dinheiro, tal, tal, tal. Na verdade, a gente sabe que isso não é verdade, que tem as pessoas que realmente ralam e conseguem ganhar dinheiro e conseguem acumular, às vezes até muito dinheiro. Existe realmente esse preconceito sobre dinheiro? Como é que você vê isso? Existe, Alexandre, existe esse preconceito desde sempre, basicamente desde quando surgiu o dinheiro. Na verdade, as pessoas elas precisam mudar um pouco esse viés do comportamento em relação ao dinheiro, porque o dinheiro nada mais é do que um meio de trocar aquilo que você não precisa por aquilo que você precisa. Só isso. Então, as estruturas sociais e culturais, ao longo do tempo, inclusive muito pela parte da igreja também, a parte bíblica que colocou vários versículos, como por exemplo, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Não coloca o dinheiro na boca, que o dinheiro é sujo, a gente ensina as crianças. Então, tudo é construção comportamental e social que a gente precisa desassociar de várias coisas. Para quê? Porque primeiro eu sempre falo para as pessoas que me acompanham nas redes sociais e lá na empresa que eu trabalho, é que o dinheiro a gente não ganha, a gente faz, né? Então, é muito importante também como é que a gente faz esse dinheiro. Quando você aprende, de fato, a fazer o dinheiro pela via do seu trabalho, e muitas vezes o que acontece, né? Os pais chegam em casa, principalmente para os filhos, e falam, olha, eu trabalho para poder dar isso para você, para poder dar aquilo, para poder fazer isso, então eu não tenho tempo porque eu trabalho demais. Então, quando você começa a construir isso para fazer dinheiro, você precisa trabalhar em alguma coisa que você também não gosta, você acaba também criando esse comportamento de aversão ao dinheiro, de que trabalho é ruim. A partir do momento que você muda esse viés de comportamento e começa a falar para as pessoas que estão à sua volta, olha, eu trabalho para fazer dinheiro, eu trabalho para aprender, ou eu trabalho para poder transformar a vida de alguém, muitas das vezes a gente consegue mudar essa comunicação em relação ao dinheiro e passa a responsabilizar-se também pelas nossas atitudes e a responsabilizar toda a família em volta. Engraçado que isso acaba sendo uma crença limitante mesmo, né? Ela acaba te limitando, às vezes, até o talento que você tem tal para poder ganhar dinheiro, quer dizer, fazer dinheiro, né? Aliás, essa expressão fazer dinheiro é muito interessante, porque todo mundo diz, eu preciso ganhar dinheiro, mas ninguém ganha E dinheiro. quando você ganha dinheiro que não é fruto do seu próprio trabalho, você costuma não dar tanto valor, né? Você pega, agora temos Mega Sena da virada, né? 300 milhões, enfim, vários estudos feitos das pessoas que ganharam na Mega Sena que perderam quase que em um período curtíssimo de tempo esse recurso, porque você não dá valor, você não aprendeu, você não valoriza. Então, quando você aprende a fazer dinheiro, quando você tem objetivos previamente definidos, quando você tem aquele recurso fruto do seu trabalho, fruto de um projeto de vida e você envolve todos à sua volta, fica tudo muito mais fácil. Agora, quando você diz envolve todos à sua volta, né? Tem muita gente, muito empreendedor, que, por exemplo, começa lá com uma ideia de negócio e ele envolve realmente os seus pais, ou seus filhos, ou irmãos e tal, para poder ajudar. Mas eu queria entender um pouquinho assim, ó, até as pessoas que têm um emprego, né? Que são contratados, tal, como todos nós aqui, né? No estúdio, enfim, no serviço público, qualquer coisa, ou qualquer empresa.
essas pessoas dizem, mas eu não posso fazer mais dinheiro porque o que eu ganho é só isso no final do mês e tal. Como é que a gente pode mudar, por exemplo, essa cabeça da pessoa? Porque necessariamente a gente precisa ser empreendedor para poder fazer dinheiro? Essa é que é a pergunta. Na verdade, todos somos empreendedores, independente de estarmos com carteira assinada ou não. A gente está empreendendo o nosso tempo, emprestando o nosso tempo para poder transformar alguma coisa. Vocês vêm aqui, nós viemos aqui, por exemplo, temos muitos têm carteira assinada e tudo mais, vêm aqui para transformar. Vocês comunicam as pessoas, informam as pessoas para que essa informação seja útil, para que elas possam utilizar dessa informação para benefício próprio e coletivo. Então, todo mundo que trabalha empreende seu tempo em alguma coisa e acaba transformando alguma coisa, independente de que você seja autônomo, que tenha carteira assinada ou que você seja empreendedor. Eu sempre falo que muitas vezes as pessoas têm também esse viés comportamental de ter raiva dos empresários, porque os empresários que ganham dinheiro e tal. Eu sempre brinco quando eu faço algum planejamento de alguma família que é empreendedora, que tem empresas, porque ser empresário é você acordar desempregado todos os dias. Você precisa, todos os dias, de fato, construir mais, construir melhor, gerar mais empregos. É muita responsabilidade você também ser esse empresário. Agora, quando você é autônomo, principalmente, você tem que ter um planejamento financeiro muito bem estabelecido. Porque o autônomo, ele tem um imponderável todos os dias, né? Ele não sabe exatamente quanto que ele vai ganhar, não tem previsibilidade. Então, ele precisa fazer uma média dos últimos 12 meses, tanto do cartão de crédito, de todas as despesas que ele teve, quanto daquilo que ele ganhou. Depois que ele faz essa média, ele precisa estabelecer, sempre que ele entra alguma receita para ele, alguma parte para investimento, para que ele não fique sempre nessa instabilidade, porque a instabilidade financeira, ela gera um monte de outras instabilidades, comportamentais, emocionais, e pode influenciar tudo à nossa volta. Entendi. Agora, o que você acha, por exemplo, que foi esse ano de 2020? Foi um ano bom para fazer dinheiro ou foi muito difícil e as pessoas que se reinventaram é que conseguiram essa façanha? Foi um ano muito difícil, né? Mas tem aquele velho ditado que nas crises aparecem as oportunidades, mas muito fácil de falar, né? Quando, de fato, a gente vê um monte de pessoas perdendo seus empregos, 14% chega o índice de desemprego agora, nessa semana que saíram os dados. Teve o auxílio emergencial, que foi muito importante, que fez com que as pessoas poupassem mais, e temos agora o maior nível de poupança do Brasil, mais de R$1 trilhão na poupança, maior índice da história. Então, o que aconteceu, né? Muitas pessoas tiveram que se reinventar ali naquele momento, mas muitas pessoas não têm essa facilidade também de se reinventar. Por isso que eu sempre falo, né, para as pessoas que o melhor investimento, por mais que eu trabalhe com investimento financeiro, no mercado financeiro, mas o melhor investimento é sempre em capacitação. Né? Por que capacitação? Porque por mais que tirem tudo de você, ou que você perca tudo, internamente você tem uma fortaleza, uma segurança intelectual. E tendo uma segurança intelectual, você consegue, de fato, transformar várias situações ruins em situações boas, inclusive para poder perceber todas as situações. Né? Na Segunda Guerra Mundial, quando acabou, teve uma terapia que foi designada muito interessante, que foi a terapia de Gestalt. Né? Então, na psicanálise, a gente estuda muito isso, porque é aquela coisa, chego e então percebo, né? Perceber as coisas. Nossa, aconteceu isso, não estava previsto, é uma catástrofe. Ok, então o que eu vou fazer diante dessas circunstâncias? O que eu tenho nas minhas mãos que eu posso trabalhar aqui agora, neste momento, para transformar esse momento, né? De acordo com a minha família, muitos chefes de família, muitas mães chefiando famílias sozinhas com seus filhos em homeschool, que não podiam levar para a escola. Foram muitas mudanças. As mulheres sofreram demais nesse período, principalmente as mulheres que estavam sozinhas, que eram chefes de família, que precisavam cuidar dos filhos e ainda também tendo que trabalhar para poder alimentar essas crianças ou para poder dar o mínimo de conforto. Então, teve muita gente que precisou se adaptar e quem, de fato, estava mais capacitado conseguiu superar-se melhor nesse momento. Quem não sofreu um pouco mais, está sofrendo ainda, está precisando de ajuda. Então,
todo mundo que pode ajudar, que está vendo alguém numa situação que ainda está, de fato, difícil, né? Porque esse nível elevado de desemprego, quem tem empresários que tenham condição de empregar essas pessoas, ou também a gente fazer nossa tarefa de casa, né? Fazer um bom currículo, se capacitar agora. De fato, não dá para perder tempo. Se você perdeu seu emprego, é momento de se capacitar, é momento de fato, colocar a cabeça nos livros, colocar, de fato, a cabeça para funcionar nesse sentido. Não adianta desesperar. O desespero, ele só afasta a gente da solução. Então, o momento agora é de reflexão e, de fato, construir um planejamento sólido e bom para o ano agora de 2021, que, de fato, possa dar esse conforto financeiro ao longo prazo, né? Por exemplo, para quem quer realmente se especializar um pouco, ou pelo menos entender um pouco melhor sobre finanças, investimento e tal, você recomenda, por exemplo, algum curso, ou algum livro, alguma coisa que a pessoa possa realmente estudar? Hoje, Alexandre, quando você entra, parece que virou moda essa coisa de planejador financeiro, né? Tá todo mundo se diz assim, meio planejador financeiro. Eu confesso que eu fico até um pouco assustada, né? Porque eu estou no mercado desde 2005, basicamente. Então, fiz faculdade de economia, depois fiz mestrado em psicanálise, eu fiz pós em mercado de capitais. Então, você se especializa muito e, de repente, quando virou moda essa parte de mercado financeiro, porque a taxa Selic nunca esteve tão baixa, menor patamar da história. Exatamente. O brasileiro é acostumado lá em 14%. Quando eu comecei a entrar no mercado financeiro, era 21% a taxa Selic. Então, quem que gostaria quem que sairia de algum investimento em renda fixa para uma renda variável, por exemplo, né? Era muito difícil. Agora, todo mundo, assim, faz um Ctrl+C, Ctrl+V e acaba disseminando essa informação. Então, eu preciso avisar, alertar as pessoas de fato para que tenham um pouquinho de cuidado com essas informações, sabe? Tem muita gente boa no mercado, sim, como todas as profissões, tem gente boa e gente não tão boa assim. Então, ficar muito atento em relação a isso, checar lá, principalmente essa questão das pirâmides financeiras também, checar de fato quem está promovendo essa informação, quem está propagando essa informação, que qualificações que tem essa pessoa. Então, é muito importante hoje você checar basicamente isso. Depois tem todos os produtos de educação financeira, né? Hoje tem plataformas interessantíssimas de educação financeira que você pode procurar. Inclusive, nas minhas redes sociais, eu coloco direto dicas de livros, dicas de educação financeira para todo mundo. Eu faço um programa de rádio em São Paulo diariamente, todos os dias às 4 às 16h30, e a gente sempre fala sobre investimentos e tudo mais, e basicamente as dúvidas são sempre as mesmas, né? Como é que eu posso sair da poupança para ganhar mais em outros investimentos? Como é que eu posso fazer um planejamento financeiro? Eu quero muito começar, mas eu não sei como. Então, isso tudo a gente acaba falando nas nossas redes, e eu indico aqui os cursos todos. A gente tem na Genial Educação agora vários cursos de finanças para que as pessoas de fato possam entrar no mercado financeiro com o pé no chão, né? E uma coisa que eu sempre falo, uma dica que eu sempre dou, Alexandre, se você não sabe nadar, você vai entrar numa piscina ou você vai entrar no mar, você vai entrar pelo fundo ou pelo raso? Pelo raso, né? Pelo raso, não é? Então, é pé por pé. No mercado financeiro é a mesma coisa, né? Você entrando pelo raso, pé ante pé, vai conhecendo. Não adianta você simplesmente sair da poupança e ir direto para a renda variável, começar a comprar ações porque você viu num site de finanças que tal pessoa ganhou 100% com investimento naquela ação. Ganho passado não é garantia de ganho futuro. Então, tem que ter uma carteira equilibrada, tem que ter investimentos de fato que correspondam ao seu padrão de vida, aquilo que você quer. Então, eu queria dar um conselho para as pessoas agora que estão nos assistindo, para que 2021 façam um planejamento financeiro, sabe? De fato, onde vocês estão hoje? E uma pergunta que eu sempre faço é, se hoje suas fontes de receita cessassem, né? Parasse de entrar dinheiro, por quanto tempo as suas reservas te sustentariam? Se a resposta for menos de 6 meses, é chegada a hora de parar tudo e começar a fazer um planejamento financeiro. Começar a planejar. Temos tempo ainda para mais uma pergunta? Dá para fazer mais uma pergunta agora? Dá? Então vamos lá. Tem, por exemplo, alguns, porque eu já tinha me perdido no tempo, então é melhor saber. O assunto vai, porque a gente vai entrando. Absorve, né? Exatamente, tem muita coisa para falar sobre isso, né? E eu garanto que você em casa também deve estar se perguntando assim, mas às vezes eu erro, não sei como fazer e tal.
Qual é quais são os investimentos que eu não devo fazer, por exemplo, agora nesse ano de 2021? Tem algum que, na situação atual do país, que a economia está, tem alguns que a gente não deve fazer? Olha, Alexandre, eu sempre falo lá nas minhas redes, nos canais e onde nos cursos e nas palestras que eu dou o seguinte: eu não consigo entender, por exemplo, alguns investimentos por exemplo, que só tem no Brasil, como a jabuticaba brasileira, que é o consórcio, né? Por conta dessa falta de disciplina do brasileiro de planejar e de tudo mais, então ele acaba fazendo consórcios, por quê? Porque é meio que uma poupança forçada, só que ele perde basicamente poder de compra quase todos os meses se ele não for sorteado ali no segundo ou terceiro mês. Ele fica preso no investimento simplesmente pela sua incapacidade de poupar de fato como deveria. Né? Outro investimento, se não for ali a poupança, ela é válida no máximo, se você for utilizar o dinheiro no máximo por um ano, senão ela é inócua para um planejamento financeiro, inócua totalmente. Então, você deve buscar por quê? Porque você está perdendo todos os meses dinheiro para a inflação. Perder dinheiro para a inflação é poder de compra. Se você deixa o dinheiro embaixo do colchão, primeiro que você tem o risco também de ser assaltado e tudo mais, e segundo que você também tem o risco de não corrigir esse dinheiro todos os meses. Se você, por exemplo, for comprar um item, vamos dizer, um item de necessidade básica, um sabonete, por exemplo, em janeiro, talvez em dezembro você não consiga mais comprar esse sabonete com o mesmo recurso que você tem. Então, você está perdendo dinheiro, sabe? Às vezes as pessoas me dizem, mas eu não entro no mercado financeiro, eu não quero um outro produto financeiro porque eu tenho medo de perder. Aí eu vou dar um outro exemplo para você. A gente fez uma entrevista com a diretora de marketing de uma empresa, dessas empresas de desapego que você tem, que você, Sim. Aquilo que você não usa mais Não em usa casa, mais. você coloca para poder vender, enfim. Sim. E ela trouxe um dado muito interessante para a gente, que ela falou o seguinte: olha, 44% de tudo que você tem em casa não serve para nada. Nossa, 44%, quase metade, hein? Aí você vem e me diz assim, olha, mas as pessoas têm medo de perder. Olha o quanto você perdeu, olha quanto tem de tempo empregado ali do seu trabalho, de dinheiro que você fez, que você suou, que está ali, que você não está usando. Isso é perder dinheiro de fato. Aí você fala, eu tenho medo de entrar no mercado financeiro ou comprar um CDB de um banco médio ou grande que paga tanto quanto um CDB de um banco tradicional, na verdade que paga tanto quanto não, que tem a mesma garantia, mas que paga muito mais porque você tem medo de perder. Enfim, então essas coisas que as pessoas precisam agora, de fato, se atentarem. Quais os produtos no mercado financeiro que tem garantia de FGC? A poupança não é garantida pelo governo como as pessoas acham. Sim, os títulos públicos, como o Tesouro pré-fixado, o próprio Tesouro Selic, o próprio Tesouro IPCA, esse sim tem garantia soberana. A poupança tem uma garantia, a mesma garantia que de um CDB, por exemplo, de uma LCI, de uma LCA, que é do FGC. Aí depois você passa, então o que eu faço? A renda fixa morreu com a taxa Selic em 2% ao ano? Não morreu, você tem os títulos de crédito privado, você tem debêntures de grandes empresas, você tem CRI, certificados de créditos imobiliários, tudo isso você encontra nas plataformas de investimentos. Aí você fala, mas essa história de plataformas de investimento virou modinha e tudo mais. Não, gente, isso na verdade, os mercados desenvolvidos, os países desenvolvidos, 95% das pessoas investem via plataformas de investimentos. E você diria que, por exemplo, esse momento agora atual é um momento importante para a gente começar a investir? É um momento bom da economia? Todos os momentos são fundamentais para começar a investir. Inclusive, deveria ter começado ontem. É verdade. Muita gente pensa assim, não, mas agora a gente está no meio de uma crise, não vou investir dinheiro porque senão eu posso perder. É porque assim, né? As pessoas ainda têm essa ideia de que não vou investir porque vou perder, mas a poupança é um investimento, só que um investimento ruim. Sim. O consórcio é um investimento, mas um investimento ruim. O título de capitalização mesmo nem se fala. Você fica contando com uma fezinha ou tudo mais, porque o brasileiro também tem essa coisa de querer ganhar esses produtos e tudo mais. Mas isso é uma afronta para o seu orçamento, para o seu dinheiro que você demorou tanto para fazer. Claro. Investimento é uma premissa básica para a independência e para a liberdade financeira. Então, assim, como é que você sai da poupança hoje, né? Tá bom, eu estou lá com o meu dinheiro na poupança, embaixo do colchão, mas como é que eu vou fazer para sair da poupança? Primeiro de tudo, a gente precisa escolher um investimento que tenha uma liquidez diária que comporte ali pelo menos, Alexandre, 6 meses do seu custo de vida. Vou dar um exemplo aqui, tá? Se você tem uma renda aí de R$5.000 por mês,
por exemplo, você tem que ter R$ 30.000 investidos ou num CDB com liquidez diária, ou numa LCI de curto prazo, ou num fundo DI, ou num Tesouro Selic. Por quê? Porque é aquele investimento que você pode tirar quase que de um dia para o outro. Tem liquidez diária, né? Liquidez diária e tem muita segurança, a mesma segurança da poupança. Estou falando aqui de investimentos que tenham a mesma segurança que a poupança. Certo. Aí depois que você tem ali R$ 30.000 guardado nesses investimentos, aí você pode se aventurar para ganhar mais. Não que você vai se arriscar demais. Claro, mas aí vamos falar disso daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque eu quero conhecer também, entender um pouquinho mais de como é que você enveredou para todo esse lado de finanças, como é que você começou a estudar tudo isso. Mas a gente vai voltar daqui a pouquinho, depois do intervalo, para ensinar você mais quais são os passos aí do investimento bom para 2021. A gente volta rapidinho. Muito bem, Conexão ND de hoje, dia 31 de dezembro, último dia de 2020. A gente está aqui com a nossa digníssima especialista em economia, a Francine Mendes, que é a Mary Pope, né, Mary Pope? Muito obrigado mais uma vez aqui. Para quem está começando agora a nos assistir aqui, a gente está falando um pouquinho de economia, como que a gente pode ver os nossos investimentos, né? Principalmente para o ano que vem, como que a gente pode ganhar mais dinheiro, ou melhor, fazer mais dinheiro. Mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de saber de você, como é que você é jovem, extremamente jovem, mas como é que você entrou nesse mercado todo financeiro, da economia? Você já tinha talento desde pequena? Olha, eu não sou extremamente jovem, estou enganando um pouquinho, viu? Vamos ficar no jovem. Sou mãe da Lara, de 10 anos, do Luca, de 9 anos. Opa! Mas eu comecei muito cedo, Alexandre. Eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Me formei aqui na UFSC, na Universidade Federal. Em economia mesmo? Em economia mesmo. Mas eu entrei no mercado financeiro logo depois que eu estava na faculdade, depois de um ano de começar a faculdade. Eu comecei como estagiária no escritório. Foi um dos primeiros escritórios de investimentos que teve aqui no nosso estado. Eu montei o primeiro clube de investimento só para mulheres de Santa Catarina. Olha. Foi lá atrás, bem quando eu comecei. E eu sempre fui muito apaixonada por esse sistema, simplesmente porque o meu trabalho e a minha missão é fazer com que as mulheres sejam independentes financeiramente. Opa! Para quê? Essa é a minha missão, né? E para que eu trabalho para isso? Para que as mulheres possam ter poder de escolha, poder de decisão com quem elas querem estar, como elas querem estar, onde elas querem estar. E eu acredito muito que o dinheiro ele é um instrumento de liberdade para isso. Principalmente se você tem inteligência emocional mais inteligência financeira, não tem como segurar. Que coisa. Agora, como é que a gente adquire isso? Por exemplo, as pessoas que não são apaixonadas, né, por finanças, às vezes não, as pessoas até dizem assim, eu já não gosto nem de matemática, já fiz outra coisa na faculdade para não ter que lidar com números, dinheiro e tal. Mas o fato é que as pessoas, todas elas de qualquer área, precisam se preocupar com a questão financeira. Porque senão vem aí a aposentadoria, depois a pessoa não tem uma renda, e vamos falar até de aposentadoria também, previdência e tudo mais. Aliás, você acha que previdência privada é um caminho para a pessoa começar, por exemplo, a cuidar da sua aposentadoria? Qualquer forma de investimento que você faça individualmente é uma previdência privada, né? A previdência pública ela é super importante também. Quando você alia a previdência pública à previdência privada, você consegue construir um padrão de vida no longo prazo mais confortável, né? Depende de onde você aloca esse recurso da previdência privada. Por exemplo, se você vai lá para os grandes bancos fazer previdência privada, primeiro que tem muitas taxas de administração, taxa de carregamento, e o seu rendimento ali, ao longo de 10, 20 anos, que é o que você tem que pelo menos deixar sua previdência privada, vai só de taxas. Então, tem que cuidar muito. Eu gosto muito de você alinhar a previdência privada nas plataformas de investimentos, que as taxas são muito mais baixas e a rentabilidade costuma ser um pouco mais elevada, principalmente porque as pessoas acham que previdência privada é um investimento de perfil conservador, mas tem 3 perfis, né? Tem tanto conservador, quanto moderado, quanto agressivo. Você pode ter uma previdência privada alocada boa parte em renda variável. O que é renda variável, né, Alexandre? São fundos imobiliários, ações, dólar, ouro. Muito difícil hoje você conseguir boas rentabilidades
se você ficar somente na renda fixa. Você precisa se arriscar um pouco mais. Mas o que é essa questão do risco, né? A gente tem que tirar esse viés comportamental do medo de perder. Né? Porque essa nossa história do medo de perder muitas vezes faz com que a gente se arrisque mais. Quando você tem medo de perder dinheiro deixando na poupança, você acaba se arriscando mais porque você está perdendo o poder de compra todos os meses e está perdendo dinheiro todos os E meses. as pessoas Então, não se dão conta disso, né? Porque a poupança é tão, hoje em dia, né, não tem mais sentido. eu brinco assim, né, sempre. Qual foi o único investimento até hoje que foi confiscado da conta bancária dos brasileiros? E qual é o único investimento que ainda as pessoas, de fato, acreditam? É por causa da desinformação também ainda. Claro que, gente, eu estou falando aqui da poupança nova. A poupança antiga, quem tem, não mexa, de fato. Essa poupança antes de março de 2012 vale muito a pena ainda. Agora, depois de março de 2012, não tem o menor sentido. Você precisa ter uma carteira de investimentos equilibrada, uma carteira diversificada. Aí as pessoas agora veem o tempo inteiro comerciais e muita gente, principalmente nas redes sociais, falando de investimento em ações, né, Alexandre? Outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. O investimento em ações é maravilhoso, sim, é investir na economia real, nas empresas. Quando você investe em ações, você de fato está aumentando a produtividade, você está gerando emprego para o país. Né? Então isso é muito importante, inclusive para a gente ensinar para os nossos filhos. Minha filha de 10 e meu filho de 9, eles são investidores totalmente 100% em renda variável. Mas o que eles têm em favor deles? O tempo. O tempo que no longo prazo o mercado de ações, a renda variável, ela é sempre benéfica. Agora, para a gente que não tem mais tanto tempo em nosso favor, a gente tem que ter uma carteira equilibrada, mesclada em renda fixa e em renda variável. Então, assim, ó, antes de a gente falar dessa carteira, que aí você vai dar a receita realmente, né, para as pessoas agora para 2021, mas eu tenho uma curiosidade. Quando a pessoa pensa, por exemplo, eu vou construir algumas kitnets para poder viver de aluguel, daquela renda, né, daqueles aluguéis, da kitnet e tal. O mercado imobiliário, você investir nisso também ainda é vantajoso? É uma boa? Eu sempre brinco que não existe uma receita de bolo para essa questão dos investimentos. No mercado imobiliário no Brasil, a gente também tem uma cultura, um viés cultural muito forte, porque a gente tem uma cultura muito inflacionária, né? Sim. Um país que conviveu até pouco tempo com muita inflação. Então, o que as pessoas faziam? Elas compravam muitos imóveis para mobilizar aquele capital para proteger seus recursos. Sim. Então, a partir disso, tivemos outros viés, né? Quem casa quer casa, essas coisas. Então, quem compra terra não erra. Então, esses ditados populares acabaram ficando na nossa cabeça. Aquele outro que a gente já estava até conversando aqui um pouco mais de começar, mas olha um pássaro na mão do que dois voando. Exato. Então, o que as pessoas acham? Imobilizando capital, eu estou seguro. Então, vamos lá. O que agora, minha opinião sobre isso? Mercado imobiliário. Taxa de juro menor patamar da história. Certo. Compensa fazer um financiamento imobiliário, por exemplo? Muitas das vezes depende do sonho da pessoa. Se é o seu sonho, contra sonho não adianta lutar. Isso vai depender de cada planejamento de cada pessoa e não estou aqui para interferir em nada disso. Então, se o seu sonho é ter a sua casa própria, e muitas vezes, eu falando como mulher, como mãe e tudo mais, a gente tem essa necessidade de ter um ninho, né, de se aninhar. Então, essa questão da casa própria, ela pesa muito. Se é um sonho, é o melhor momento agora. Taxa Selic menor patamar da história, muito provavelmente em agosto do ano que vem já vamos subir, porque a inflação vai bater a porta. A gente sabe que estamos com uma capacidade muito ociosa, então muito provavelmente a economia vai retomar, então é muito importante isso. Agora, você financiar um imóvel como investimento, aí já foge de todo o contrassenso. Por quê? Porque nós temos o mercado imobiliário, que são os fundos imobiliários. O que significa isso? Parece tão longe da gente, né? Mas hoje, a partir de R$100, você consegue ter acesso a grandes fundos imobiliários. Mas o que significa isso? Você tem rendimentos todos os meses, como se de fato tivesse comprado aquele imóvel. Todos os meses, os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir 95% dos seus rendimentos. E o melhor, não tem imposto de renda sobre isso. Ou seja, você não precisa pagar 27,5% lá do seu aluguel e de tudo mais para que essa receita caia na sua conta. E o melhor de tudo, tem liquidez imediata. Quando você compra um imóvel, por exemplo, para alugar, se você precisa de uma certa liquidez, você não consegue vender lá uma parte da sala só. Você tem que vender o imóvel inteiro.
Ah, mas Francine, é muito arriscado porque eu olho lá, é renda variável. Gente, é porque você não olha todos os dias o preço do seu imóvel. Se você for olhar todos os dias, se tivesse marcação a mercado ali do seu imóvel, todos os dias, por exemplo, tem um buraco na rua, aquele dia o imóvel está mais desvalorizado. Ah, vão construir um prédio na frente do seu imóvel. Ah, provavelmente desvalorizou. Ah, mas eles assaltaram a rua, o imóvel vai valorizar. O mercado, ele é muito sensível a isso dos fundos imobiliários. Mas o que acontece? Os ativos estão ali, os imóveis de fato estão alugados, então tem os fundos de fundos. Aí você tem esses fundos imobiliários que tem shoppings lá dentro, você tem hotéis, você tem lajes corporativas, que são esses imóveis para escritórios, os galpões logísticos, todo esse e-commerce que a gente está vendo agora, as empresas grandes empresas que venderam muito agora na pandemia, vocês acham que elas deixam dinheiro, deixam essas mercadorias alocadas aonde? Nos galpões logísticos, que viram fundos imobiliários, que os fundos imobiliários detêm esses galpões logísticos, pagam aluguéis para nós, meros mortais investidores, ganharmos todos os meses sem pagar imposto de renda. A gente só paga imposto de renda quando a gente vende a cota e se houver valorização. E a partir eu digo aqui, a partir de R$100 os grandes fundos, mas tem fundos até mais em conta para você começar pelo raso. Dá uma ideia então, agora que a gente já está terminando o nosso tempo, mas algumas ideias de investimentos que as pessoas podem fazer a partir de hoje, por exemplo. Olha, primeiro que hoje não dá porque o mercado está fechado. Amanhã. Né? A bolsa está fechada. Semana que vem. Semana que vem. Então, estamos na virada. O que você pode fazer agora de pronto, tá? Se vocês quiserem me seguir lá nas redes sociais, eu vou mandar uma planilha financeira primeiro de tudo para quê? Para que vocês saibam exatamente onde vocês estão hoje. Quanto custa a sua vida por mês? Fazendo esse diagnóstico de quanto custa a sua vida por mês, você sabe que você precisa pelo menos fazer investimentos que mantenham esse padrão de vida no médio e longo prazo. Para quê? Para que você não caia nas estatísticas de cada 4 mulheres, Alexandre, 3 serão pobres na velhice, ou seja, não terão dinheiro nem para subsistência. Caramba. Então, a gente precisa de fato agora fazer isso. Vamos fazer essa planilha financeira, saber quanto de fato a gente precisa. Se o seu custo de vida custa em torno de R$5.000 por mês, a gente precisa primeiro guardar os R$30.000 por mês. E não meça esforços para fazer isso a partir de segunda-feira, viu? Para pegar esse dinheiro e acumular 30 mil. Pega lá os 44% do que você tem em casa, já coloca nesses sites para vender, já começa de fato a começar o ano leve, né? Então, coloca isso como premissa básica. Primeiro de tudo, a gente coloca ou num CDB com liquidez diária, ou num Tesouro Selic, ou num fundo DI com liquidez diária também, tá? Só tem esses 3 investimentos para botar esses R$30.000, hipoteticamente supondo que você tenha um custo de vida de R$5.000 por mês. Depois, a gente vai para a renda fixa. Como é que de fato a renda fixa de mais de curto e médio prazo, o que a gente deve fazer agora? Ano que vem, agora nos próximos dias, a gente pode ter uma inflação como assombrando. Sim. Então, o que a gente precisa fazer? Se você for escolher investimentos em renda fixa, escolha os pré-fixados, mas de curto prazo, de até 2 anos. Depois de 2 anos, escolha os pós-fixados, mais indexados à inflação, ao IPCA. Outra coisa, se for fazer financiamento imobiliário, jamais indexado ao IPCA, porque vai corrigir pela inflação e a sua parcela pode ficar muito alta. Então, cuidado com isso. Investimento, então, acima de 2 anos, sempre pós-fixado, indexado ao IPCA. Aí depois começa para renda variável e você pode ir por onde? Fundos imobiliários, esses que a gente acabou falando aqui, e ações de grandes empresas. Certo. Empresas grandes, sólidas. Lembrando que 2021 é o ano das commodities, é o ano dos minérios, é o ano do Partido Comunista Chinês. A China é nosso maior importador. Exato. Então, muita commodity a gente vai investir para lá, vai importar para lá. Então, começar em renda variável começa por essas grandes empresas para que você tenha uma carteira diversificada e sólida. Como é que a gente pode consultar a Mary Poupe? @Francine Mendes é o meu perfil, certo. Né? Você pode me consultar, me chame lá nas redes, que a gente tem uma equipe hoje bem grande para que a gente possa assessorar vocês para que façam os melhores investimentos e diversificar os investimentos, não só financeiros, mas na vida também, né? Não esquecer dos grandes prazeres. Dinheiro não é o mais importante é o tempo. Então, trabalhar para fazer dinheiro, de fato, para trocar aquilo que você não precisa por aquilo que você precisa. Perfeito.
Francine, muito obrigado pela tua participação. Ótimo ano novo para você, daqui a pouquinho, né? Vamos para a virada do ano e muito sucesso ainda no ano que vem. Obrigadão mesmo. Obrigada, Alexandre. Obrigada a todos vocês. Tchau, tchau. Valeu. Até mais, pessoal. Ótimo ano novo para vocês, hein? Até mais.